Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Cláudio, eu sou colaborador do Naufé, Núcleo Assistencial União e Fé, e através da USE eu fui convidado a estar fazendo esse trabalho do Minuto do Evangelho, né? Então eu não sei exatamente o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, então bom dia, boa tarde e boa noite aí para vocês. Primeiramente, quem gostar do vídeo, dá um like aí, dá uma curtida e se inscreva no canal para que vocês possam estar sabendo de outros vídeos que a USE venha estar postando aí pra gente, tá ok? Com esse trabalho. Iniciando aqui então, a gente vai dar uma continuidade no estudo do Evangelho, que é do capítulo 19, que fala sobre a fé transporta montanhas. Ele fala sobre a parábola da figueira seca. Dá uma resumida aqui, né? Jesus indo sentido a Jerusalém, passa por uma figueira, né? E ele fala para os seus apóstolos, né? Tenho fome. E aí ele encontra essa figueira totalmente cheia de folhas, bonita. E então um dos apóstolos vai lá, vai até a figueira e observa que lá não tem fruto, não tem fruto nenhum. E então Jesus, de uma certa forma, condena, né, ou dá um sermão referente a essa figueira, né? Que essa figueira não dará fruto e ela vai secar. E o que representa isso, né? Quando a gente está falando de fé, que é o tema aqui da nossa reflexão, então é importante a gente tentar entender qual que é o contexto dessa parábola. Então, na época de Jesus, a figueira representava uma certa situação de vida, né? Abundância, né? Ela de certa forma não falhava quando tinha folhas, sempre tinha frutos, né? Então era uma representante de vida, né, para eles, né? E por que Jesus, de certa forma, faz esse contexto pela figueira, né? Porque naquela época, Jerusalém e aquela região toda sempre foi frutificada pelo Evangelho. Então sempre apareceu grandes conhecedores, né, do Evangelho, para passar essa mensagem do Evangelho, né? E quando Jesus chega lá, ele encontra um ambiente completamente diferente do que ele esperava, né? Qual que é a ideia de que se imaginava? Que a partir do momento que você tem um lugar ou uma pessoa que conhece o Evangelho, conhece os ensinamentos de Jesus, conhece os ensinamentos de Deus há muito tempo, e a gente está falando em torno de 1000 anos, seria natural aonde você encontraria uma civilização muito mais avançada moralmente, né? E não é o que Jesus encontra. Jesus encontra pessoas com um conhecimento do Evangelho muito grande, muito bom, porém sem um conhecimento prático, sem ele conseguir visualizar na prática esse conhecimento do Evangelho. Então é por isso que Jesus faz essa comparação da figueira, a figueira que ele encontra cheia de folhas, né? Porém sem nenhum fruto. É essa a analogia que ele faz com as pessoas que ele encontrou naquele ambiente, né? E por que o texto, com essa parábola, ele coloca na questão da fé, né? Porque é com base na fé que nós conseguimos extrair as nossas virtudes. Então as pessoas daquela época, por mais o conhecimento que elas tinham, elas de certa forma não tinham conhecimento de como era realmente a fé. A fé que foi passado para nós por gerações, 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 era uma fé de expectativa, era uma fé de espera, aonde eu, com alguma pequena ação ou uma pequena atitude dentro de alguma determinada doutrina, eu fazia com que as minhas responsabilidades fossem transferidas para o alto. Então ele encontrou um ambiente mais ou menos dessa forma. Pessoas que tinham conhecimento do Evangelho, mas não colocavam em prática. Logo, ele não conseguiu enxergar nenhum tipo de fruto. Ele não conseguiu comer nenhum fruto. E ele tinha fome, né? Qual que era a fome que ele tinha? O que significa essa fome? Se a gente for olhar no Evangelho, né? Se eu não me engano, no Evangelho de Marcos, ele fala, eu tenho fome. E o apóstolo pergunta, mas que fome que você tem? Eu tenho fome do fruto que vai realizar a obra de meu Pai, né? Então ele encontra naquele ambiente essas pessoas, mas ele não encontra nenhum fruto. E ele fala então na parábola, você então vai secar. O que ele está querendo dizer? Que se você tem o dom,
que você tem habilidade, que você tem o conhecimento e você não coloca em prática, não vai servir de nada para você, né? Então você, com o tempo, você vai perder isso, né? Então é esse o exemplo da parábola que ele traz nessa para nós, né? Dessa questão de fé. Uma fé ativa, que a gente saia daquela zona de conforto e venha praticar essa fé dentro do conhecimento que nós temos do Evangelho, né? E era o que ele esperava na época, quando ele chegou lá. Ele esperava que as pessoas estivessem mais maduras em relação ao Evangelho, em relação às questões morais da época. E ele não encontra isso, né? E lá na frente a gente vai entender um pouco mais essa reflexão, falando do fruto, né? Ele fala aqui no texto: a fé é a mãe da esperança e da caridade. Então, o que ele esperava como fruto? Justamente isso, né? Através da fé, aquelas pessoas que tivessem a fé por conta do seu conhecimento, trouxessem à tona essas virtudes que estão dentro de nós ali adormecidos, né? E ele não conseguiu encontrar isso. Então a fé, quando a pessoa tem fé, ela consegue trazer à tona essas virtudes. Por isso que a fé é a mãe da esperança e da caridade e de todas as outras virtudes. É através delas que a gente consegue trazer a latência disso que está dentro de nós, né? Aos poucos ali, colocando em prática através de uma fé ativa, né? É essa a ideia, é esse o contexto que o Espiritismo vem trazer para a gente, depois de muitos e muitos e muitos tempos, que a gente entendeu que a fé era algo que era uma responsabilidade do alto, e não é. Nós temos uma responsabilidade nisso. A fé ou a fidelidade nada mais é que um relacionamento com o alto e com nós, né? Existe esse relacionamento, é necessário que exista esse relacionamento, né? O pai, ele pode tudo, né? Porém, ele não dá tudo para o filho, né? Então, o filho tem algumas responsabilidades. E conhecer essas responsabilidades e saber usar essas responsabilidades a nosso favor é o que faz com que a gente possa, então, estar evoluindo, galgando degraus para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução moral, né? É nesse sentido que o Espiritismo, é nesse sentido que o Evangelho vem trazer para nós detalhadamente o conceito de fé, deixando de ser algo que a gente transfere a responsabilidade para o alto, mas que a gente possa, em comunhão com o alto e com nós mesmos, praticarmos essa fé ativa, né? E a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor aqui na frente, quando a gente fala sobre fé divina e fé humana, né? Aqui realmente a gente vai entender exatamente o que o Evangelho quer dizer para a gente, né? Quem aqui nunca se deparou, por exemplo, com um estudante que, de uma certa forma, tem uma zona de conforto e ele deseja tanto, de repente, passar num vestibular ou conquistar alguma outra situação, mas ele acaba não agindo para poder conseguir isso. E por ele ser uma pessoa religiosa, independente da sua crença, ele simplesmente faz uma oração e pede para o alto estar ajudando ele, né? E aí quando o alto não acaba ajudando, ele acaba não tendo o resultado que ele gostaria, ele fala assim: ah, Deus quis assim, né? A gente conhece pessoas assim, provavelmente nós em algum momento da nossa vida agimos dessa forma ou continuamos agindo dessa forma, né? Então, o que ele fala aqui sobre fé divina e fé humana? A fé humana é aquela força que nos impulsiona para conseguirmos aquilo que nós queremos. E aí não importa se é no âmbito material, não tem problema nenhum, né? É necessário até que a gente aprenda no âmbito material, que é o mundo que nós estamos hoje, a gente conquistar aquilo que a gente quer. De que forma? Despertando aquela vontade, né? Agindo da melhor maneira possível, fazendo o máximo possível para que a gente conquiste aquilo, né? E aí o alto vem nos auxiliar dessa forma, vem trazer para nós a inspiração, a tranquilidade, a sabedoria.
O alto vem trazer isso, mas a partir do momento que a gente esteja agindo dessa forma, com essa fé. Por isso que a fé move montanhas, desde que haja uma colaboração mútua do Criador e da criatura. Não adianta jogar a responsabilidade só para o Criador e esperar. É isso que ele fala da fé humana, é essa vontade, né, de você querer as coisas. Mudando de assunto, de analogia, vamos colocar de novo novamente o estudante, aquele estudante que quer passar no vestibular e ele se dedica, ele estuda, ele às vezes vira à noite, vai assistir palestra, consulta outros professores, né? E mesmo assim, quando ele estiver em dúvida, ele vai lá e faz uma oração e fala: mestre, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu deixo agora em suas mãos. É lógico que a providência vai ajudá-lo, porque no fundo da sua alma e do seu coração, ele fez tudo que estava ao alcance dele para conseguir aquilo que ele queria, e com certeza ele vai conseguir, né? Então é essa fé que move montanhas, é a ação. Nós vemos muitas pessoas como exemplos que conseguem na área do seu segmento, da medicina, da educação, né, da engenharia, transformar a vida das pessoas com o seu conhecimento, porque ela não desiste, porque ela tem fé, às vezes até inconsciente, porque às vezes ela não tem nem até uma crença, mas dentro dele ela acredita que ela pode conseguir. Então isso é a fé humana. E o texto vem trazer isso. O Espírito, que fala aqui sobre essa fé divina, vem trazer essa reflexão para nós, né? Essa diferença, essa relação entre fé humana e fé divina, né? Falando um pouco da fé divina, né? Seria um degrau a mais, né? E é muito simples isso. Como é que o Criador pode te dar uma responsabilidade ainda maior se você não consegue acreditar em si mesmo, né? Ainda falando da fé humana. Então, se você não consegue acreditar em si mesmo, naquilo que você pode fazer, como é que você pode galgar ou querer subir um degrau ou querer pegar uma tarefa ainda muito mais difícil que o Criador dá a você? Ficaria muito mais difícil isso, né? Então a fé divina, e a gente tem exemplos aí na nossa história, né, na história humana, de pessoas que passaram pelo mundo deixando uma luz falando do evangelho, deixando uma luz falando sobre fé, deixando uma luz falando sobre caridade, sobre esperança e sobre amor. São pessoas que, através da fé humana, já passaram essa fase e galgaram algo maior, entenderam que o material não fazia mais sentido para elas, né? E aí galgaram algo maior. E aí então eles vão em busca de algo acima do material, que está relacionado a questões morais, ao espírito. E aí entra então a questão da fé divina, quando você está pronto para poder alcançar esse degrau, né? É necessário primeiro que a gente passe por essa fé humana, né? Por essa fé, não importa se é uma questão material, isso não tem importância nenhuma, mas que você possa adquirir a experiência da força de acreditar em você em comunhão com o alto. Isso é necessário, porque é isso que vai fazer com que a gente possa então, né, galgar novas experiências e poder então evoluir moralmente e espiritualmente, né? Os apóstolos sempre falam que Deus é fiel, né? E ele é mesmo, ele é fiel. Deus dá tudo para nós, tudo de bom. Porém, a ideia é o que? Nós merecemos? Né? O que fazemos para merecer isso de bom? É aí que entra a fé, né? A fé em nós, a fé no alto, a fé que podemos realizar coisas que achamos que não podemos, né? É aquela questão da fidelidade, né? Quando a gente começa um relacionamento com uma pessoa, a gente acredita que aquela pessoa seja fiel a nós e nós sejamos fiel a ela, né? Esse é o mesmo relacionamento com o alto, com o Pai, né? O Pai espera que a gente seja fiel. É lógico, nós não acertamos em tudo, e é natural, e ele entende isso. Por quê? Porque ele nos deu o livre-arbítrio, né? Através desse arbítrio, através dessa escolha, que nós muitas vezes tomamos um caminho diferente daquilo que nós gostaríamos, né? Então, aquele caminho até a evolução que nós queremos
pode ser um caminho mais complicado, pode ser um caminho mais duro, mais espinhoso, né? E ele entende isso, né? E é por isso que nos dá o livre-arbítrio. Imagine se a gente fosse colocado aqui no mundo já sabendo como tinha que ser. Nós seríamos máquinas, né? Nós seríamos simplesmente uma máquina. E o Pai não faria isso conosco, porque nós não fazemos isso com os nossos filhos. Nós não damos tudo a Ele, né? Nós damos algumas coisas, mas ensinamos algumas coisas para que eles façam por si só. E o Pai age da mesma forma, né? Então, esse é o contexto que fala sobre a fé, né? Sobre a fé humana, sobre a fé divina. O Evangelho segundo o Espiritismo vem nos mostrar isso de uma forma detalhada, de uma forma muito mais fácil de entendimento, né? Com exemplos, com parábolas, onde a gente pode tirar essas reflexões. Jesus é um exemplo total disso. O Evangelho de Jesus, ele nada mais é que um mapa para nós, para a nossa evolução espiritual, do caminho mais curto. Por isso que a gente fala que Jesus é o caminho, né? Porque ele é o caminho mais curto para onde a gente quer chegar. E a gente não está falando aqui só de teoria, mas na prática, porque Jesus mostrou para nós tudo o que é possível a gente fazer através da fé, acreditando em nós e acreditando no alto, né? Acreditando no Mestre, acreditando em pessoas que tenham essa reflexão também, acreditando no nosso interior, que a gente pode chegar lá, que a gente pode fazer. E ele faz tudo em tudo escalonado. Ele não faz com que a gente atropele ou que a gente encurte tanto assim sem o nosso conhecimento, né? É o nosso mérito que faz com que a gente possa estar pulando degraus. É o nosso esforço. E ele vem através da fé, né? É através dessa fé ativa, é através dessa fé humana inicialmente, que faz com que a gente chegue a essa fé divina. Um outro exemplo, não comparando Jesus, é o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que era uma pessoa que tinha uma fé humana muito grande. Tudo aquilo que ele fazia o melhor possível, fazia o melhor que tinha que ser feito, né? Se esforçava ao máximo possível para poder realizar. E isso colaborou muito para a mudança que ele teve, para ele poder se aproximar de Jesus, entender Jesus e seguir então os seus caminhos, né? Isso colaborou demais para essa mudança de postura a caminho da fé divina que Paulo compreendeu e fez. E isso serve de lição para nós, né? Que a gente possa então iniciar a partir dessas reflexões a nossa fé, alimentar a nossa fé, entendendo que nós podemos sim realizar grandes coisas, né? Através da vontade. A fé é a vontade que nós queremos realizar determinadas coisas, independente se ela é do âmbito material ou se ela já está num outro patamar, que é no patamar da divindade, tá? Eu quero agradecer então aqui essa oportunidade, agradecer a USE, agradecer ao Naufé e fico então aí disponível para a próxima reflexão que a gente possa estar fazendo juntos, tá? Um abraço a todos e não deixe de assinar o canal. Tchau para vocês.